Tarciana, eu sou professora no curso de licenciatura em Artes Visuais, e estou aqui hoje junto com a professora Andressa Argenta, fazendo a mediação dessa mesa da Miriam, que é um grande prazer para a gente estar aqui hoje. Essa conversa ela é organizada pelo Projeto Integrado. O Projeto Integrado é uma disciplina que faz parte do projeto pedagógico dos cursos de licenciatura e bacharelado. Nós temos feito algumas conversas com artistas, professores, e também estamos fazendo algumas exposições na Galeria Jandira Lawrence, que no momento está acontecendo de modo virtual, e esperamos logo que aconteça de modo presencial. Eu passo a fala agora para a Andressa fazer a apresentação da Miriam e a gente iniciar. Obrigada. Boa tarde, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, fazendo essa mediação Catarse com todo mundo. Então, hoje nossa convidada é a professora Miriam Celeste Martins. Miriam é docente do programa de pós-graduação em Educação, Arte, História da Cultura e do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde coordena os grupos de pesquisa Arte na Pedagogia e Mediação Cultural, Contaminações e Provocações Estéticas. É licenciada pela Faculdade Santa Marcelina, possui mestrado pela ECA da USP e doutorado em Educação também pela USP. Atua no ensino de arte, mediação cultural, educação, formação de educadores e metodologia artísticas de pesquisa. Miriam, seja muito bem-vinda. Agradecemos muito a sua presença hoje. Seu nome foi pensado com muito carinho para mais essa edição de conversas. Caso queira acrescentar alguma informação, se apresentar do seu jeito, iniciar sua fala, por gentileza, sinta-se à vontade e passamos a palavra para você. O microfone. Muito obrigada pelo convite, estou honrada de estar aqui com amigas de muito tempo, né? De histórias longas, e feliz de estar podendo conversar. A gente estava conversando um pouquinho antes, que nesse tempo tão complicado, com essa pandemia que nos deixa tão amargurados, né? Com esse desgoverno, com tudo que está acontecendo, esses momentos nos tiram da pulsão da morte para pensar na pulsão da vida e para nos trazer energia para continuar trabalhando e fazendo o que a gente pode e aprendendo a usar todas essas ferramentas que a gente tem aqui. Eu fiquei pensando na mediação cultural como grande título para hoje e fiquei pensando, tem me ocorrido isso, o que se pode falar de mediação cultural em tempo de pandemia, né? A gente teve uma história, depois eu vou passar alguns pequenos slides, a partir, inclusive, do slide que foi utilizado para apresentar essa fala, né, como convite, mas eu fiquei pensando que acho que muitos de vocês já visitaram a Pinacoteca e até ia buscar a imagem, mas aí quando o computador falhou, eu não fui mais buscar imagem nenhuma. Mas eu não sei se vocês já viram a Saudade no Art Project do Google, que a gente pode entrar na imagem e ver a lágrima, e ver os cabelos brancos dessa figura. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu queria ter posto a imagem, só para ver assim, o detalhe, para a gente poder perceber que a virtualidade ela sempre esteve presente, de certa maneira. O Art Project lá do Google é um exemplo. Cada museu tem uma imagem que está com uma definição fantástica. E é incrível ver Saudade com essa definição, porque você entra e vê os cabelos brancos da figura, né? Que a gente não consegue olhar, até porque está distante. O quadro é grande, vertical, a gente baixinha não consegue chegar lá para ver os detalhes. Então, a virtualidade, de certa maneira, já existia, mas o fato da gente ter agora, de só poder estar virtualmente em museus, eu não fui visitar a exposição dos Gêmeos, que está na Pinacoteca. O que eu vi foi, na Pinacoteca, os Gêmeos contando da exposição, né? Então, de repente, a gente teve de entrar numa outra sequência de pensar a mediação. Por outro lado,
uma das coisas mais importantes que a gente tem no online é a possibilidade de uma interação. Mas ela existe? Há pouco tempo, essa semana ainda, na segunda-feira, tivemos uma reunião pequena para discutir coisas do simpósio, lá do ano passado ainda, e uma das professoras quase chorou, porque prepara a aula com todo carinho e ninguém abre a câmera. Tem problemas de abrir câmera. Uma é porque tem problema de internet. Se ela abre a câmera, fica pior e não consegue. E ela praticamente fica falando sozinha, uma aula que preparou para interação. O que é mediação em tempos em que nós estamos cercados em caixinhas, né? Então, eu pensei hoje uma primeira fala de uma apresentação mais geral, assim, de alguns pontos. Depois eu vou propor uma coisa que eu nunca pensei hoje para vocês, uma história que eu quero ver se vocês topam fazer, né? É puro desafio, assim, tranquilo, mas é com brincar juntos, né? E depois eu pensei num pequeno vídeo, que a Tarciana também até já puxou, que é um vídeo de, acho que dá 10 minutos, um pouquinho menos. A gente até começa nos 2 minutos e 50, depois da apresentação do vídeo, em que eu falo um pouco do que é dar a ver, da mediação, de perseguir um pouco o artista. E eu acho que é um texto, é um vídeo curto que dá margem para a gente conversar mais. Então, eu pensei essa dinâmica, tudo bem? Então, pensando nessa história primeiro, se Tarciana aí pode pôr o slide, quando Tarciana me pediu uma imagem para colocar no folder, né, de hoje, eu trouxe uma imagem que eu não sei se todos conhecem. Acho que saiu a ordem de... abre para mim a imagem e depois pega o 4º slide direto. Acabou trocando a ordem. O terceiro slide. Se você puser na apresentação, a gente vê só a imagem, se você pode. Isso. Não, isso, essa daí. Então, aquela imagem vem desta outra, né? É parte de uma dessa imagem. Eu poderia perguntar aqui, é uma pergunta que a gente nem sempre precisa fazer, o que vocês estão vendo? Porque o que vocês estão vendo é o que vocês estão vendo, mas o que tem aqui nessa imagem? Né? Dá para ver, por um lado, e como o tempo nosso é curto, eu vou um pouco mais rapidamente na conversa, para dar tempo de fazer a conversa do outro lado depois. Né? A gente tem, de um lado, a escola, vemos um parque aqui. E, do outro lado, a gente vê um edifício. Alguém pode lançar uma hipótese sobre por quê? Ou o que é isso? Não sei se alguém conhece. O silêncio me diz que vamos para frente. Então, essa é uma obra da Carmela Gross, que chama Escada Escola. Ela liga 2 espaços. Pode passar o próximo slide? A gente tem aqui a ideia de onde é. É na Rua da Consolação, a gente tem o Mackenzie ali do lado, que ocupa uma grande parte deste grande quarteirão, e nesse espaço meio bege, tem as 2 outras instituições que estão ali. O Museu da Cidade de São Paulo, que é a Chácara Lani, que era uma chácara, inclusive, que foi de um diretor do Mackenzie, o Dr. Lani, e a Escola Municipal Gabriel Prestes, que é uma EMEI, uma escola, então, infantil, de educação infantil, que fica ao lado do Mackenzie. É uma escola muito especial esta, dirigida pelo João Kleber, porque eles trabalham com a ideia de território educativo, junto com 4 outras escolas EMEIs daquela região. Eles trabalham com as crianças indo para fora, visitando outros espaços, inclusive até tomando ônibus as crianças, para ir para outros lugares, né? São 4 EMEIs ali perto.
E essa escola justamente faz a união, cada escola, essa obra, faz justamente a união entre a Escola Municipal Gabriel Prestes e o Museu da Cidade. Pode passar a próxima? A Carmela Gross diz assim: minha primeira proposição para o projeto dessa exposição foi imaginar uma integração ativa e formal entre o espaço da Chácara Lane e a Escola Municipal Gabriel Prestes, em São Paulo. Apagar os limites físicos entre uma e outra, retirar o muro grade que a separa, integrar atividades e fazer com que a escola e a casa-museu pudessem se coordenar em uma nova unidade espacial e programática. Além de unificar os espaços, minha proposta pretendia borrar os limites entre o que chamamos arte e aquilo que consideramos ensino. Poder recompor a atividade artística como ação lúcida e lúdica, pensar a educação como atividade livre e criadora. Mas essa enorme tarefa não cabia no âmbito da exposição. Então, imaginei um dispositivo simbólico que pudesse significar o salto desejado, uma escada dupla, que fizesse a transposição sobre a grade, tornando possível passar da escola para o museu e do museu para a escola. Então, se a gente olha na próxima imagem, a gente pode ver aqui a Chácara Lane, como ela é, com essa entrada, como se fosse uma entrada de garagem, que lá no final está a escada escola, né? E outras imagens da escada escola. Para mim, essa imagem, essa obra da Carmela é a síntese do que poderia ser um trabalho de arte e um trabalho de mediação cultural. Não é ponte, pensando ponte até que a escola é que vai para o museu, né? Às vezes a gente pensa a mediação cultural, que é o espaço do museu e a escola é que chega, né? Aqui não, eu posso ir para a escola. Eu tenho essa dupla, o mediador não vai para a escola, mas a escada aqui é essa transposição de uma coisa para outra. Eu tenho pensado muito nessa obra, tenho usado muito essa obra como uma discussão, uma proposta para pensar a mediação, porque ela não fala museu-escola, ela fala escada-escola. Eu estou louca para conversar um dia ainda com ela, preciso arranjar um jeito de entrar em contato. Eu a conheço, mas há muito tempo não a vejo. Porque quando ela põe escada-escola, a escada é a escola. A escada é esse lugar em que eu posso ver panoramas, onde eu posso ir para qualquer lugar, onde eu posso descer em outro lugar, né? Não como uma ponte de um lugar ao outro, mas como este lugar de transposições, este lugar de quebrar fronteiras, de entrar em outros espaços, né? Eu tenho visto cada vez mais, e especialmente nos cursos de pedagogia, a Andressa vai ver, o quanto descobrir outros espaços é fundamental. O pessoal de arte visita exposições. É este o modo que a gente... Aliás, nós entramos em cursos de arte porque frequentávamos exposições, porque tínhamos interesse em arte. Mas, de maneira geral, isso não está posto na nossa sociedade, né? Às vezes, as lembranças são de alguma viagem ou excursão, né? E não expedição, para uma visita numa exposição. Mas que são marcantes, às vezes, especialmente se a gente pensar na adolescência ou na infância, nessas visitas. Mas, às vezes, ficam lá atrás, não são mais feitas, né? E, no caso do curso de pedagogia, é fundamental que a gente possa trabalhar com outros espaços, né? A gente tem um projeto lá no Mackenzie que chama Ambiências Educadoras, juntando o professor de educação física, de letramento, de história, de geografia e de língua portuguesa, saindo para fora, visitar a biblioteca, visitar centros esportivos. Fizemos isso de modo, primeiro presencial, mas depois que entrou a pandemia, o projeto virou virtual. Nós fizemos um projeto só sobre o Museu do Futebol, que rendeu muito. Eram 8 roteiros que a gente tinha dentro do Museu do Futebol,
para elas entrarem tudo virtualmente e criarem produções depois, né? Então, a gente vai inventando modos de criar relações, de ser essa escada. A Chiqui Gonzalez, que é uma pessoa incrível, não sei se vocês conhecem o Tríptico da Infância, que é na cidade de Rosário, Santa Fé. Esse Tríptico da Infância são 3 parques incríveis para as crianças brincarem, produzirem coisas, é muito, muito especial. Mas a Chiqui, assisti uma palestra dela outro dia, inclusive tem no TED lá de Rosário, assisti uma palestra dela, ela esteve no simpósio com a gente e teremos um texto no novo livro do simpósio que, se Deus quiser, para o 2º semestre estará disponível. Mas a Chiqui fala que nós não devemos dar um salto, nós deveríamos ser o salto. Quer dizer, como é que nós conseguimos nos mover e mover outros, nesse sentido de gerar um salto que é coletivo, não só nós darmos um passo à frente, mas que a gente leve esse salto, né? Que nós sejamos essa experiência de criar saltos. E vejo o salto como a escada-escola, né? Como esse espaço, pensando a escola como essa escada que nos leva para onde a gente quiser, né? Estabelecendo essas relações. A gente pode pensar a mediação, então, nessa relação, pensando também isso como uma nutrição estética, né? Começar com uma imagem que nos leva a pensar outras histórias, né? A nutrição estética foi um termo que a gente utilizou uma vez e ele acabou ficando. Eu tenho um texto também sobre a nutrição estética, né? Nessa ideia de que eu levo alguma coisa para gerar uma discussão, né? E aí é mais um conceito que a gente vai depois também tocar nele. Mas o slide, que agora já não sei se é o seguinte, Tarciana, porque como... Não, volta para trás o meu segundo, que entrou errado, que lembram que eu tive um problema no computador e não pude rever. Este daqui. Um outro modo de pensar a mediação é olhando um pouco na relação com os museus mesmo. Esta imagem, ela abre o verbete sobre mediação que está nesse caderno da Política Nacional de Educação Museal. É um caderno que a gente abaixa, do IBRAM, né? A gente pode fazer download dele, e eu fui convidada para escrever esse verbete de mediação, que me deixou muito feliz. Não era conhecida assim, do grupo, especialmente, né? E pedi para a Rita Demarchi, volta para ele, eu pedi para a Rita Demarchi, volta para aquele lá. Não, para onde nós estávamos, por favor. Só um pouquinho, desculpa. Nada. Eu fui silenciar o microfone e... Deu um pulo. Isso mesmo. Tudo bem. Para voltar lá. Isso, volto para Aqui. Então, quando eu pedi para a Rita Demarchi para a gente fazer um fotoensaio a partir desse texto, né? E ela fez este fotoensaio. Pelo tempo, de novo, não vai dar muito para a gente conversar a respeito, né, de tirar daqui, mas a gente vê indivíduo solitário e com fone, que a gente não sabe se é um audioguia ou se é ele escutando música. A gente vê carrinho de bebê e o bebê também no museu. A gente vê grupo de escola, a gente vê casais. E nesse texto eu coloco a mediação como conceito, como função e como ação. Como conceito, a gente pode pegar como nossos fundamentos o próprio Paulo Freire, pegar Vygotsky, nessa relação de dialogia mesmo. Podemos trabalhar com Rancière. O que é esse conceito de abrir o espaço da conversa, né? Mas ele é função também, quando eu chamo de mediador aquele que faz esse trabalho no museu. Era antigamente monitor, né? A gente agora usa mais como mediador e menos como guia, porque o guia é aquele que faz um caminho específico, né? Ele guia alguém. Pensa num cego que tem o cão guia, né? O cão sabe ir por aquele caminho. E não é. Então, o mediador é aí como uma função.
Mas nem todo mediador sabe fazer uma boa ação mediadora. A gente tem mediador que faz palestra, né? Que fala sobre a obra e não dá espaço nem para a gente perguntar alguma coisa, né? Então, a ação mediadora é uma outra coisa, que tem a ver com dar a voz ao outro. E o que é dar voz ao outro, e volto para a minha questão do início, em tempos de pandemia. Então, eu pensei que para a gente pensar mediação e interação em tempos de pandemia, eu estou propondo um Padlet. A gente tem pouco tempo, então é 10 minutinhos para fazer isso, aliás, 5, para dar tempo. Tarciana, não sei se você pode abrir esse link, eu te mandei em PDF, não, mandei em... Se você cola o link no chat, pode ligar essa imagem. Aliás, pode pôr a próxima. Não, não pus. Eu não pus a... Acabei não colocando. Pode... Esse link, Miriam? Esse link. Tá, você copia e põe para todo mundo. Não sei se todos sabem usar o Padlet, ou já utilizaram o Padlet. Eu nunca utilizei, não conheço. Pode tirar esse daqui, e você pode, inclusive, abrir na sua tela também o Padlet. Tá bem. Eu tenho usado muito esse Padlet. Já aprendi no meio do ano passado com uma professora que era minha aluna, mas era de matemática. Ela era professora de matemática e usava com os meninos esse Padlet. E eu fiquei muito fã dele. É muito simples, ele é gratuito, até você poder fazer uns 5. Depois, se você quer fazer mais, aí você tem que pagar, mas é $3, gente, por mês. Então, não é uma coisa complicada, né? Então, tem o Padlet aqui, vocês podem entrar no celular ou no computador, onde vocês estiverem. E eu vou pedir para a Tarciana entrar também, pôr na sua imagem, como apresentação da sua tela. Um momentinho. No Padlet, eu fiz uma... Eu tinha posto até o slide com a pergunta, mas ele acabou me perdendo quando o computador travou aqui comigo. Eu fiz uns selfies em tempo de pandemia. Como me sinto nas interações online em tempos de pandemia? A proposta é abrir a câmera no Padlet e fazer um selfie expressivo como resposta à pergunta: como me sinto nas interações online em tempo de pandemia? E, ao fazer, eu permito que minha foto seja utilizada somente para fins acadêmicos, porque vai ficar aqui, as pessoas vão entrar, eu também vou querer olhar. Então, se não quiserem fazer, não derem permissão, não entrem, né? Mas qual é a ideia? A gente vai no mais ali, para entrar como anônimo, é bom, se vocês entram no Padlet senão vocês escrevem o nome de vocês. Você vai nos 3 pontinhos que está lá em cima. Miriam, você vai me guiando, então. Tá bom, espera aí. 3 pontinhos aqui? Mas acho que você já salvou ele. Põe aí, mais ações. Aperta aí. Não, é porque esse daí você já fez, não é? Esse que você pôs? Não, eu não coloquei nenhum, não mexi em nada, só abri o site. Tá bom, então vai no mais. A história é simples, gente, assim, é ir no mais lá embaixo. Lá embaixo tem uma coisinha rosa que tem o mais. Aí abriu, esse é o seu. Você pode pôr seu nome, põe Tarciana. Aí você pode escrever algo depois. Mas você vai lá Eu vou explicar pelos 3 pontinhos, porque aí você poderia ir direto, mas assim vocês veem todas as possibilidades. Embaixo tem 3 pontinhos. Isso aí. Ó, vocês podem fazer um arquivo, colocar um arquivo do computador, pode criar um link, pode ir para o Google pesquisar imagens, pode fazer a foto, que é o que nós vamos fazer. Pode capturar um filme da câmera, pode gravar um áudio, pode fazer um desenho no próprio celular, pode adicionar um local, pode fazer um outro Padlet e pode fazer uma tela que eu não sei o que acontece com isso, que sempre dá incompatível. Então, a ideia é fazer uma foto. Vai lá na foto, que pode ser lá, já direto aqui, mas pode ser lá. Aí o que você vai fazer é tirar uma foto pensando em como você
se sente na interação em tempos de pandemia. E ele vai ser, gentilmente, ele vai fazer 3, 2, 1, então dá para a gente pensar a imagem, fazer a imagem e tocar. Mas pensem assim, na interação, você está fazendo ao vivo, né? Que nós estamos Eu sou cobaia. Mas todo mundo tem de fazer isso, a ideia é essa, que a gente faça uma imagem pensando em tempos de interação na online, pensa nas aulas online e na sua interação. Como é que você se sente? Bem audição. É essa a ideia. É para todo mundo fazer, gente. Vamos brincar com essa história. Vocês topam? Ah, já tem um monte de gente aqui. Que legal. Andressa, se você sair e colocar, você vai ver que tem mais gente já colocando. Joia. Quem deixou o anônimo, põe o nome também. Que ótimo, Elisângela. Elaine, Amara, Andressa. Já estão colocando? Eu vou atualizar aqui. Já, atualiza. Vocês têm de atualizar, porque aí põe um F5, aí ele atualiza. Command R, mas não está indo. Aqui. Foi! Tá cheio. Então. Vai colocando F5 para a gente ir vendo, porque entrou mais coisa. Já tem até desenho, ó. É. Que ótimo. Legal, Lu. Legal, Andressa. Acabei explorando nos 2 dispositivos que eu tô. O da câmera, o que só pode ser com desenho. Tá muito legal. Oba, tem um desenho ali. Quem é que põe o nome? Nossa, tem nevoada. Nossa, Continua anônimo. Agora foi. Não, Amanda Medeiros. Amanda. Tem texto também, Miriam. Quando tudo isso der, eu vou ficar uns 15 dias sem aparecer em casa, hein? Sufocada. E aí, o que a gente vê dessas imagens? E da relação da mediação que, por exemplo, um dispositivo desses nos pode permitir? Quem quer conversar um pouquinho sobre isso? Acho que tem alguém com o microfone aberto que tem uma conversa com criança. Acho que nós vemos expressões, né, Miriam? E me chamou muita atenção aquela foto da Thali, tem vários óculos. Porque isso! Quase não aparece, né? A gente aparece, é isso aqui, a gente virou do peito para cima, né? E o óculos, ele é um dos únicos acessórios, eu acho, que a gente tem utilizado, que aparece. Quando eu recortei um quadradinho, era isso, era só para aparecer o olho, porque boca... Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade enorme de se reconhecer depois, porque a gente vai se ver, talvez ainda de máscara, e a gente se viu tudo na telinha.
Que tamanho temos nós, né? Quem é pequena como eu, quem é grande, como é que a gente vai se ver e reconhecer? A gente só tem as telinhas. Né? Por outro lado, E aqui também a gente tem um pouco... O que vocês veem no total em relação a essa interação? Que tipo de sentimento, de emoção parece mais forte aí? é perceptível, assim, né, que tem muitos rostos, assim, de sérios, né, essa angústia, e essa exaustão também, ela vem com as expressões, né, de muitas das fotos, né, que a gente, de desenhos. Cansaço e exaustão. E como a mão aparece, né? A mão que segura o rosto ou que tapa o rosto. E o filtro também, né? Nas imagens da Anônimo, da peneira, a Joana, né? A Joana e a Andressa trazem a ideia do filtro também, que tem um pouco essa história... né, algo que está à frente. Como se você não visse a realidade por inteiro, né? Ela está sempre impermeada. E o desenho, né, mostra também a caminho de casa aqui, que eu não sei quem é anônimo, precisa pôr o nome aqui, você consegue. É máscara, é o celular, né? Parece que a gente só vive nas telas, né? O tempo inteiro. É um cansaço nesse sentido, né? A Verônica traz essas mãos, é muito expressiva essa foto, inclusive a foto está muito bonita porque tem um contraste, né, de claro e escuro, do que é visível e do que não é, que é, Verônica, muito interessante sua foto. Você não quer falar um pouquinho? Ou quem quiser falar aí? Foi nessa tentativa mesmo, né, de falar sobre a exaustão, sobre nossa carga horária de trabalho, de estudo, que tem aumentado bastante, né? E as mãos, por isso, né? Estou segurando a minha cabeça, tentar entender tudo isso, assimilar tudo. E essa nevoada da Amanda Medeiros, que foi um desenho que ela provavelmente já tinha, não sei se é seu desenho, Amanda? Oi, é meu desenho, sim. Que legal! Na hora que você teve essa tarefa, você foi buscar esse desenho. Isso. Conta um pouco do seu nevoado. Como? É para uma publicação que eu estou fazendo, que eu relaciono as nuvens e os ciclos delas com o ser humano e a pandemia. Que joia! E daí fala sobre essa coisa que não se define muito, que às vezes fica carregada e despenca. Vários pensamentos. Eu acho que é isso, sim. E também sem poder ver um futuro próximo. Por isso a névoa mesmo, né? Muito bonita a ideia. É potente essa ideia para criar. Tem um artista, um fotógrafo, acho que é Stirlis, eu não sei falar o nome dele direito, que ele trabalhou com as nuvens, que é bem interessante. Aliás, está no meu site também, quando tem uma coisa de meus céus, e aí eu tenho uma coisa, eu trouxe fiz uma nutrição estética de alguns artistas que trabalham com o céu. Tem de pôr você também, Amanda. Manda para mim depois esses teus desenhos de nuvens, porque tem essa ideia legal. E nuvem tem um outro artista, o Demisch, eu pus lá no site, depois a gente vai falar sobre ele, que é interessante que ele fala da nuvem como uma dobradiça entre o céu e a terra. Tem muitas coisas interessantes. Acho que você pegou um viés de produção bem interessante com as nuvens e esse nevoado, que eu acho que é um pouco essa a sensação. Então, no tempo que a gente tem, que é tão curtinho, né, eu pensei que gerar mediação sobre qualquer conceito, e aqui o conceito é essa relação com a nossa relação hoje com a pandemia, né? Implica em que a gente tenha o ouvido aberto
para ouvir as outras pessoas. Agora, para eu ouvir, eu tenho de gerar diálogo. Paulo Freire dizia da pedagogia da pergunta, né? Eu ponho uma pergunta, na verdade, para gerar diálogo, não para perguntar se ele sabe a resposta, né? Mas é uma pergunta de conversa, de abrir conversa. Mas como é que eu abro interação em tempos de pandemia? Eu acho que é difícil a gente pensar, porque as aulas às vezes ficam muito solitárias, o professor sozinho falando. E o que eu vejo é que quando você lança uma proposta que as pessoas têm de colocar também, e se colocar, isso acaba gerando uma interação também entre as pessoas. Porque quando a gente fala interação, não é entre os alunos e o professor, a interação é entre todos, né? E é essa conversa que eu acho que a mediação tem de fazer. Então, eu quis fazer esse exercício pensando muito nessa trajetória, de como uma mediação tem de pensar que vai trabalhar um determinado conceito ou uma determinada ideia, e como que eu vou trabalhar com isso? Eu não vou apresentar o conceito, eu vou problematizar esse conceito junto com as pessoas. E como eu faço isso também num tempo de pandemia, né? Num tempo em que eu vou pôr para ir ver lá o Almeida Júnior, que eu espero que todo mundo possa ir depois entrar lá para ver o Almeida Júnior e a Saudade, né? Eu posso fazer um jogo em que as pessoas entrem ali para ver. E aí elas vão me dizer o que viram, o que descobriram olhando aquela imagem. Então, como é que na mediação eu abro esses espaços de conversa? Acho que este não é só o trabalho do mediador, mas é de um professor mediador, né? Como é que eu abro esses espaços de conversa? Então, nesse sentido, eu vou... Pode tirar, então, acho que deu para entender essa ideia. Eu acho que um pouco falar de mediação fazendo um trabalho, pensando que eu tenho um conceito que está nos inquietando a todos, e como eu ponho esse conceito na baila, assim como podia pôr uma obra, e como que eu arranjo um modo das pessoas conversarem a respeito, né? E agradeço demais as imagens que vieram, porque... E a gente pode continuar a brincar com isso, viu? Se vocês quiserem usar esse Padlet, é só continuar pondo coisa lá, porque ele é aberto, né? Ele está aberto. Eu tenho feito alguns secretos, que aí é para um grupo específico, e aí ele não fica... Tem senha, tal, porque aí fica para um grupo específico que a gente está lidando, né? Mas esses são abertos, eu tenho vários abertos assim. Inclusive de museus. Fiz um que era no Museu do Futebol, que gerou 2 perguntas. Eu estava com 2 mediadores que trabalham também no Museu do Futebol. E perguntamos o que você levaria para um museu, e era uma live com crianças também. Era família, era uma live do território educativo, que é esse grupo que a escola da EMEI, lá, Gabriel Prestes, faz parte. E um era o que você levaria para o museu, e foi ótimo as coisas que eles colocaram, né, que deu margem para a conversa. E o outro, porque era museu de futebol, a gente perguntou o que é redondo, o que você encontra na sua casa que é redondo? E também deu muita margem para as crianças irem atrás de coisas redondas e fotografar e colocar a fotografia. E aí a conversa fica acontecendo, né? E as coisas acontecem. Em relação à mediação, além desse exercício, eu tinha pensado em ver esse filminho de 10 minutos. Vocês acham que seria conveniente ou vocês querem abrir para conversa já e depois vocês veem o vídeo? Me ajudem aqui a pensar o que é melhor. Podemos ver o vídeo? Podemos ver. Então, esse vídeo, eu em vez de escrever um livro, eu estava com muita vontade de escrever um livro, juntar alguns artigos e tal, e resolvi fazer um site. Em vez de fazer um livro, eu fiz um site. E o site conta um monte de coisa, tem eu até pus 2 imagens, mas nem precisa voltar para o PowerPoint, mas, e tem uns vídeos. Esse vídeo... Bom, se você quiser mostrar, já que você abriu, mas é isso, está aí. Você põe a partir do 2,50, eu acho que é isso que... Porque no começo, eu não sei se ele vai... que ele está abrindo aos pouquinhos. Essa é a Lelê Ancona, é uma professora que tem trabalhado
com muitas coisas dentro do site. Ela chama Circulate, esse é o site dela, é o espaço. Ela tem inúmeros brincadeiras para as crianças, tem coisa para pai, tem coisa para adultos, pensar o ensino de arte. É bem interessante o trabalho dela. E ela começou uma sequência que está acontecendo uma vez por mês, que é Perseguindo um Artista, que é para falar sobre um artista. Na verdade, eu falo sobre dois. E é uma pessoa que fala, né, sobre esse artista. E eu fui a primeira, ela me convidou para fazer a primeira dessa série de Perseguindo um Artista. Então, ela me apresenta, ela foi minha aluna na graduação e tem toda uma história grande comigo, é uma pessoa que convive hoje com um grupo de pesquisa comigo também, e é muito interessante e interessada em arte e inovadora no sentido que ela faz. Ela, então, começou me pediu para fazer esse vídeo, e é isso que eu queria apresentar para vocês. Então, vamos lá. E aí, de cara, a gente, terminando o vídeo, o que vem de conceito, de ideias para a gente conversar? Vamos lá. Está sem som. Eu testei antes com a Andressa, o som foi. Modo dela cuidar Aí, de estar agora sim. na universidade e no mundo. Sempre aprendendo também nos diálogos que ela... Ih, não está saindo direito, acho. Sem som. artistas vivem e viveram. Só um pouquinho, pessoal. Também mergulha... Deixa eu pausar. Alguém... talvez você deixe o vídeo correr inteiro, que eu acho que ele está indo... Você tinha aberto já todo ele, não? Sim, eu tinha testado com a Andressa e ele estava indo com som. Ele está falhando, não sei se é o meu. Vou tentar novamente. Eu vou fechar e vou abrir, pode ser? Não, é que agora já foi uma parte, aí é melhor você não tá, começar então mais. Tá, pega mais para o meio mesmo, para o meio não, para onde está já a assim, linha. Pode ser mais perto do final, para ver se... pega aí, vamos ver se vai. Nesse sentido, ela é artista, que tem a palavra, o desenho e a fotografia como meios expressivos para pensar e agir. E depois de fazer essa apresentação, eu te agradeço muito e comemoro a tua estada aqui nesse canal. Bem-vinda, Miriam. Olá, é um prazer estar aqui no Circulate. Lili me pede para falar de arte, inaugurando um novo percurso em seu canal. E penso, então, na disciplina que estou trabalhando agora, sobre percepção, no programa de pós-educação Arte e História da Cultura, e trago para iniciar essa conversa uma obra que me encanta e me impulsiona. E a primeira vez em uma exposição no Mano Rio? Não sei quando, só sei que se faz muito tempo. Mas a obra sempre foi impactante para mim. Um novo encontro ocorreu na retrospectiva de Ciro Meirelles no Sesc Pompeia. De Valtércio Caldas, me encanta também essa outra obra. Não me lembro do primeiro contato com ela, mas na sua exposição O Ar Mais Próximo e Outras Matérias, na Pinacoteca, em 2013, foi essa obra que escolhi para encerrar a conversa com a turma de pedagogia que levei. Depois, descobri também uma foto, outro sapato, mas a mesma posição, o mesmo arco interrompido. E aqui vai um primeiro conceito importante, a curadoria educativa. Eu não estou selecionando para um público específico numa exposição, mas eu estou selecionando obras pensando em conceitos, em perceptos, em afetos, que possam impulsionar conversas, uma leitura partilhada com nossos aprendizes. Esta ação da curadoria educativa se liga tanto a um mergulho na produção deste artista, e aí conhecendo para impulsionar novas ações poéticas, mas também como uma nutrição estética, que é um conceito importante para mim, despertando reflexões que podem se conectar com outros conceitos, com outras ações, ou simplesmente aquecer um novo encontro com a arte. Para criar uma curadoria educativa, eu passeio por muitas obras, mas também pelos conceitos que a gente quer provocar.
Para mim, tanto é importante a obra em si do artista, como o processo de criação. E um novo nó se abre, porque o processo de criação é um mergulho numa trajetória de uma obra, que tem histórias, que tem memórias. Há, por exemplo, a percepção do gesto que cria. Nesse sentido, a gente pode lembrar do Chaplin e do seu personagem vagabundo, a criação do seu personagem vagabundo, que está apresentada no filme que leva seu nome. É uma bela demonstração de como a imaginação opera. A construção do seu personagem vagabundo é simplificada como num passo de mágica, e assim reforça o conceito de 99% de inspiração. Mas depois, conta ao seu biógrafo a dura realidade. Muito trabalho para compor o personagem com escolhas decisivas. É uma atenção voltada para o que encontra, aberta ao acaso, como o tropeço causado pelo sapato escolhido e que é incorporado no andar do personagem. É uma passagem que me emociona. Entre a ficção mais simplificada e a realidade que inicia o processo de criação vivido. Gestos vão sendo incorporados ao corpo expressivo na elaboração criativa. Também podemos pensar no gesto em Pollock, também apresentado em seu filme, frente ao desafio de criar uma grande obra encomendada. Passa dias trancafiado em seu ateliê em sua própria casa, agachado em um canto olhando a grande tela. Um enorme desafio. Uma espera remoída que desperta a criação. No filme, como Ed Harris, que ganhou um prêmio por sua atuação como Pollock, percebe-se a criação em ato. Assim também, no mesmo filme, é possível perceber o momento em que o acaso, a tinta derramada no chão, chama sua atenção e se torna um gesto para explorar seus trabalhos que tornam ainda mais conhecido National Painter. Gestos fluidos, soltos, um pensamento que nos dá a ver imagens em traços únicos. Nos fazem lembrar a sequência de touros que, nas etapas da gravura nascente, se torna cada vez mais especiais em Picasso. Volto às obras de Cildo Meirelles e Valtércio Caldas, e sei pouco de seus processos de criação e os seus gestos não ficam evidentes. O processo é mais conceitual. A ideia dita a matéria. Se me parece que a materialidade é a chave para compreender, não Cildo ou Valtércio, mas o que a obra desperta em nós. Haveria muitos aspectos brilhantemente escritos por Cecília Almeida Salles sobre o processo de criação, mas me volto para as obras imersa em meu próprio olhar. Um espelho de banheiro, destes simples, daqueles que são colados à parede. Em vez de espelho, uma massa que parece argila, talvez seja plastilina. Olho o espelho e o que vejo? Marcas que alguém deixou, mas que poderiam ser minhas próprias máscaras ou marcas? Leio em seu catálogo. Aquele que olha não mais se enxerga. E a partir dessa interrupção visual, é estimulado a buscar outras formas de conhecer aquilo que está diante de si. Nessa travessia incerta, gerada por espelho cego, o conforto de reconhecer é substituído pela possibilidade de conhecer. O alento da confirmação é substituído pelo fascínio da dúvida. O espectador não perdeu a visão, mas a deflagração da obra o leva a ver de outra maneira. Matéria significante nos dá a ver mais do que reconhecer objeto. Reconhecimento é recognição. É percepção refriada antes de ter a possibilidade de se mover livremente, diz Dewey. No reconhecimento existe o começo de um ato de percepção. No reconhecimento, tal como o estereótipo, recaímos num esquema previamente formado. O que vejo no espelho cego? O que eu vejo? Matéria e objeto, eles incitam estranhamento. E o que dizer de um par de sapatos que se ergue apertados como se tivesse espantado, apertado por um arco que não se vê inteiro? O corpo invisível se ergue no sobressalto. O título é uma chave de entrada. O título é Emoção Estética. Para mim, dá essa ideia sempre de um sobressalto, de um respiro. Didi Huberman, neste livrinho aqui, Que emoção, diz o seguinte: a emoção não diz eu. Primeiro, porque em mim, o inconsciente é bem maior.
bem mais profundo e mais transversal do que meu pobre e pequeno eu. Depois, porque, ao meu redor, a sociedade, a comunidade dos homens também é muito maior, mais profunda e mais transversal do que cada pequeno eu individual. Assim, o sapato não é de ninguém em particular, assim como é possível tanto. Numa e noutra obra, o significado está na própria matéria, esse objeto matéria que se desvincula do seu uso imediato e se torna expressão. São perceptos a nos provocar. De um modo simplista, o ato de perceber percebe o mundo e o traduz. A leitura de mundo precede a leitura de palavra, já dizia nosso Paulo Freire. E, neste sentido, esta leitura desta obra nos remete a pensar em que significado a gente dá para ela. Não é a matéria em si, nem o gesto, mas é um inusitado que provoca o deslocamento, como uma terceira face de uma moeda. Ao selecionar uma obra, eu não penso só no artista, mas naquilo que ele me dá a ver, o que ele pode provocar em nossos alunos, como percepto, afecto e conceito. E é sobre isso que a gente pode trabalhar. Perceptos vão muito além das discussões formais que, desde meu início de carreira, foram bastante importantes. Ponto, linha, plano, valor, cor, volume. Todos esses elementos funcionam e são compreensíveis e são importantes, mas não nos ajudam muito quando a gente pensa em obras mais contemporâneas. E não dá também para pensar em releituras, que, na verdade, cheiram a cópias, né? que são apresentadas aos nossos alunos. O fazer que elas provocam, e dentro dessa curadoria educativa, é outro. O que seria o meu espelho? Que espelho seria o meu? Qual a minha sensação frente à arte? A expressão dar a ver é bastante interessante. Eu não sei onde eu li pela primeira vez, mas é muito interessante para pensar. Assim como o artista dá a ver a sua obra, a sua arte, a sua ideia, alguma coisa que para nós fica nos tocando, da mesma forma, nós, como curadores educativos, a gente também seleciona para provocar encontros com a arte. Aliás, encontros com a arte é o modo como eu vejo o ensino de arte. E também, então, por meio dela, a gente dá a ver essa relação intensa com a vida e com a nossa própria história. Temos clareza do que queremos dar a ver, dar a uma escuta sensível, se pensarmos em música, quando fazemos nossa curadoria educativa, quando selecionamos uma nutrição estética para provocar o encontro com a arte, seriam esses caminhos para uma mediação cultural? Perseguir um artista é perseguir algumas ideias, é perseguir sua história, para provocar novas leituras. Se quiserem biografias, a gente busca depois, mas o que importa é o encontro pessoal e sempre renovado com as obras, que se enriquecem na troca com outros parceiros, outros teóricos, outros modos de olhar aquela obra. Assim, vida longa e estimulante para esse percurso que Lelê inaugura. Gratidão, Lelê, por seu convite e que se estende a todos. Continuamos mergulhando em arte, com novos encontros sensíveis com a vida.